Queridos irmãos, eu dizia porque se Jesus nos ensinou, é porque Ele tem algo importante. Porque veja, os apóstolos, o que os apóstolos pediram? Ensina-nos a rezar. Então Ele usou toda a ciência dele, toda a sabedoria, tudo que Ele ouviu do Pai. O Pai Nosso é aquilo que Ele ouviu de Deus, do que Ele ouvia de Deus. Então é a oração que é um modelo de vida. Nós temos que colocar a nossa oração vocal e mental. Jesus era um modelo de oração, e eu queria exatamente que nos ensinou o Pai Nosso, você entender que algumas atitudes de Jesus para levar para a vida. Ele tinha essa intimidade com o Pai. Por exemplo, uma primeira lição a tirar da vida de Jesus: Jesus tinha uma rotina diária de oração. Escreva isso. Eu diria assim: Jesus precisava rezar? Não. Mas por que o Evangelho coloca que ele saía para rezar? Para nos dizer alguma coisa. Mais do que ninguém, Jesus podia dizer: eu vivo na presença do Pai. Mas por que o evangelista diz que ele saía à noite, escapava, fugia para rezar? Porque ele tinha uma rotina de oração. Quando se escreve uma coisa tão pitoresca como essa, é porque se tem um propósito. Então como que eu como padre, você como católica, como catequista, você que diz que é do grupo de oração, você que diz que é da obra Evangelizar, não tem momentos de oração? Então primeira coisa que aprendemos de Jesus: ele tinha uma rotina de oração. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Mateus capítulo 14, versículo 23. Segunda coisa que aprendemos de Jesus, aquele que nos ensinou o Pai Nosso: quando as coisas iam mal, Jesus rezava. Como que você lida quando as coisas estão difíceis na tua vida? Se não tem o discernimento do Espírito para mostrar o que é tentação, o que é provação? Como que você lida? Quanto tempo você dá para Deus te dar o discernimento? Quantas horas, quantos dias você espera para ter a iluminação, para tomar uma decisão difícil? É um segundo ponto que você tem que anotar. Nos momentos maus eu tenho que rezar. Nas decisões sérias eu tenho que rezar. Esse segundo ponto é fundamental. Jesus passou por momentos muito difíceis. Na Bíblia apresentam-se vários. Quando, por exemplo, Mateus capítulo 26, versículo 42: e retirou-se outra vez para orar: meu Pai, se não for possível, afasta de mim esse cálice, sem que eu beba, mas faça a tua vontade. O momento mais difícil de Jesus, eu acredito que foi esse. Mateus capítulo 26, 42. Mateus 26, 42. E foi exatamente nesse momento terrível que nosso Senhor disse: Abba, se não for possível, se for possível, afasta de mim este cálice, tire esse cálice. Mas no final ele se rende: faça a tua vontade. Meus irmãos, nós precisamos nos abandonar no Senhor, e quando as coisas piorarem, buscar o que Deus quer, não é o que nós queremos. Nós precisamos entregar e pedir: Deus, seja feita a tua vontade. Terceira lição da vida de Jesus: Jesus colocou a vontade do Pai acima de sua própria vontade. Terceira lição a buscar na nossa vida: o que vale é o projeto de Deus em nós. Você lembra daquela premissa básica, que se for para a nossa salvação, Deus nos dará; se não for, não. Então muitas coisas nós vamos ter que aceitar o não de Deus e nos submeter à vontade de Deus. Qual que é a terceira lição a aprender com Jesus? Acima da minha está a vontade de Deus. Acima da minha está a vontade de Deus. Muitas vezes você vê Lucas capítulo 22, 41, 42. Ele se afastou deles numa pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quarta lição de nosso Senhor Jesus Cristo:
Antes das decisões mais importantes, agora não só as difíceis, Jesus rezava. Quando você tem que tomar uma decisão, não precisa ser difícil, não precisa ser algo ruim. As decisões da tua vida, de um curso que vai fazer, de um emprego que vai buscar, de um casamento a ser feito, de um namoro a ser consumado, de um matrimônio, como você lida com as suas decisões? Jesus rezava. E eu queria contar um fato. Ele estava em oração, e o texto que eu sugiro para esse é Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13. Lucas 6, 12 e 13. Que quando nós vamos tomar uma decisão, dê tempo para Deus. E mesmo as nossas preces: Deus, eu quero um discernimento, o que eu vou fazer? Mas a gente já pega o telefone e já, a minha decisão é essa. Estragou tudo. Se Deus pudesse, Ele ia fazer no telefone para não escutar a resposta. Espera que eu vou te falar ainda. A gente me deu uma luz, não deu nem tempo de dar luz. O texto. E aconteceu que nesses dias, Jesus foi à montanha para rezar, e passou a noite inteira em oração a Deus. Quando amanheceu, chamou seus discípulos, escolheu 12 dentre eles, e deu-lhes o nome de apóstolos. Entendeu? Antes de escolher os discípulos, Jesus rezou, e escolheu Judas. Imagina se não tivesse rezado, né? Quinta, Jesus rezava e não reclamava. Eu vou usar a palavra murmurar. Reclamar é lícito, murmurar não. A palavra murmurar no Antigo Testamento era murmurar contra Deus, das cebolas do Egito. Nós não somos, ninguém deve murmurar do Pai. Você pode reclamar no sentido de questionar, mas murmurar é revolta, murmurar é não aceitar, murmurar é ser averso à vontade de Deus. Não é da nossa espiritualidade cristã a murmuração, até a reclamação sim. Eu disse que a oração, ela tem que ter momentos. Jesus era um homem de oração, Jesus era um homem que lia a Bíblia, Jesus rezava os salmos, Jesus, praticamente a oração de Jesus como judeu, era uma oração vocal. Daí a minha pergunta sobre como que você usa a Bíblia. Quem aqui lê a Bíblia? Fala sério. Ontem estava um advogado aqui, ele disse: eu não tenho o hábito de ler a Bíblia, porque não consegue. Então comece pelos salmos. Eu ajudo você no rádio, mas na tua oração pessoal, você tem dois caminhos: o evangelho do dia e os salmos. Mas não é um estudo bíblico. Eu não sou contra que faça um estudo bíblico. Se tiver na tua paróquia, faça um estudo bíblico. Se tiver na tua diocese, faça um estudo bíblico. Mas na hora de rezar, não é estudo bíblico. A leitura orante tem um propósito: me fazer despertar o amor de Deus. A leitura orante tem um propósito: fazer despertar em mim o amor de Deus. Por isso que os santos recomendam tanto a contemplação da paixão do Senhor, para despertar. O amor consiste nisso: Deus nos amou primeiro. Então significa que o primeiro passo, mesmo numa leitura orante, é me perguntar: onde naquele texto Deus está mostrando o seu amor por mim? Senão não é oração, é estudo, é leitura de um periódico, é leitura de uma notícia. Você não está lendo uma notícia que Jesus curou um cego, você está lendo uma mensagem de amor de Jesus que curou e nos cura. Contanto, eu queria que você entendesse uma coisa, que nós precisamos sempre nos perguntar, e sempre esse é o ponto: onde eu percebo a ação de Deus na minha vida? Sempre essa pergunta é importante para o crescimento espiritual. Nós vivemos nos desígnios do mundo, e o mundo pertence ao diabo, 1 João. Nós vivemos nos desígnios de Deus, que nos quer a salvação. Então sempre se pergunta: como que eu estou de pé até aqui?
Não sei se você já percebeu no rádio, as pessoas me ligam e elas falam problemas, e de repente eu falo, espera aí, mas você está de pé como? Você foi abusada pelo teu pai, você tem um marido que é alcoólatra, aconteceu esses dias, você sofreu estupro, mas você ainda tem fé? Você percebe que Deus ainda te mantém? O grande problema nosso é que a gente vê as quedas, a gente não vê. Se você está aqui hoje, se você tem um monte de problemas na sua casa, mas você reconhece, se eu ainda estou aqui, se ainda minha família está de pé, é graça de Deus. Isso é oração.